Quando tudo parece desabar sobre a sua vida, você foge ou você confia? O Salmos número 11 nos dá um chão e uma segurança para a gente poder caminhar, porque muitas vezes é isso que nos falta chão para continuar o caminho. O Salmos número 11, versículo 1 diz: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja para os montes como um pássaro? Davi, nesse momento, ele enfrentava momentos de desespero, de insegurança, talvez uma crise no seu reinado, ou talvez os momentos de perseguição que ele sofreu por causa de Saul ou por causa de Absalão. O contexto não fica muito claro, mas o que nós sabemos é que parecia que todos os conselheiros dele, enquanto ele era rei, diziam: cara, melhor você fugir, melhor você desistir disso, melhor deixar pra lá, melhor simplesmente desaparecer. Mas Davi, ele muda o plano dos homens e do que todo mundo estava aconselhando ele ali e resolve confiar em Deus. Então a gente entende que o Salmos número 11 é uma declaração de fé. É quando os momentos de crise dizem para nós que nada vai dar certo, mas mesmo assim nós escolhemos confiar em Deus. A gente sempre passa por momentos assim, é como se a gente estivesse num eterno êxodo, sabe? No sentido que nós saímos de um algo ruim, mas enfrentamos um deserto que parece nunca ter fim, nunca acabar, e sempre são as mesmas coisas, as mesmas reclamações, os mesmos infortúnios, sabe? Me entende? Então, nesse contexto, a gente pode dividir os salmos em três pontos, e é isso que eu quero falar hoje. Então, o primeiro ponto é, número um, a tentação de fugir. Você vai ver lá entre o versículo 1 e o versículo 3. É claro que nos momentos que nos exigem mais responsabilidade, que nos exigem mais confiança em Deus e mais fé, a gente quer fugir. Mas isso não acontece simplesmente com tentações, com pecados, ou com coisas, por exemplo, relacionadas a realmente perseguições, mas às vezes com deveres que são nossos. Ou você nunca quis deixar de fazer algo só porque era muito trabalhoso. Do tipo, lavar uma calçada porque era muito trabalhoso naquele dia, porque você estava cansado, lavar uma louça, limpar uma casa, ou conversar com aquele amigo que você brigou, ou conversar com seu cônjuge porque vocês não estão se falando, ou porque você fez alguma coisa errada, e é normal fazer coisas erradas, afinal você é um ser humano caído que merece da misericórdia de Deus, ou simplesmente quando você não fez nada para ninguém, mas as pessoas fizeram algo a você, mas mesmo assim você se exime da responsabilidade de ser a pessoa madura da relação e chamar ela para conversar e resolver aquele problema. Porque a nossa tentação sempre é fugir, a gente sempre quer deixar as coisas para depois, a gente nunca quer resolver as coisas na hora. A gente sempre quer deixar para lá, por quê? Porque a nossa natureza não quer ter responsabilidade. Essa é a verdade, nós não queremos ter responsabilidade. Mas o contrário do que o mundo diz, do tipo, se não te faz feliz, então deixa pra lá, melhor deixar conversas difíceis pra depois, ou até falam pra você ter conversas difíceis, mas de uma maneira que aquilo faça bem pra você. Enquanto o medo e a tentação tenta deixar você fugir, a fé decide confiar. É engraçado, né? Porque confiar não implica simplesmente em não, beleza, agora estou confiando, estou esperando as coisas acontecerem e tá tudo certo. Não, a confiança ela exige atitude. Por exemplo, quando você vai pular de bungee jump, não sei se você já fez isso, eu não fiz, mas eu entendo que, sei lá, se você resolve pular de bungee jump, você tem a confiança de que aquela corda ali vai te segurar. Então, da mesma forma, quando nós decidimos confiar em Deus, não é uma confiança vazia no sentido que nós vamos ficar sentados esperando, mas uma confiança ativa, no sentido que nós podemos pular e confiar de que a graça de Deus vai estar nos segurando. E aqui a gente pode falar pelo segundo ponto, que é a soberania de Deus. Isso você vai ver lá no versículo 4 e 5. Nele a gente consegue entender que Deus ele não sai do seu santo templo, ele não sai do seu trono, ele não sai do controle do universo. E por mais que as coisas parecem estar esvaindo sobre as nossas mãos, no sentido que nós não conseguimos fazer nada, Deus ainda tem o controle de todas as coisas. O nosso medo faz a gente querer fugir, mas a nossa fé tem que confiar em Deus e saber. Só que essa fé ela não é simplesmente uma fé que acredita, mas é uma fé que entende, no sentido de que
muitas vezes a gente acha que a fé é uma força, a fé é como se fosse, sei lá, Star Wars, assim, tipo assim, eu tenho fé, então eu sou do lado da força do bem, e galera que não tem fé é da galera do mal. Mas não, a fé, ela não é simplesmente sentir, ela é sentir também, mas é também entender, é também confiar, é também criar um chão para você poder caminhar. No sentido de que se você não está estudando o suficiente a Bíblia, que fala sobre a soberania de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas e o quanto Deus está cuidando de nós sentado no seu trono, é normal que talvez a gente se desespere no sentido de não entender que Deus governa todas as coisas. E sabendo que ele controla todas as coisas, nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é a justiça de Deus. No que você vai ver isso lá no versículo 6 e 7. Aparentemente, a gente pode ver os ímpios, as pessoas más, a corrupção, ela dando certo. Mas o juízo de Deus, ele sempre vem. E se não nessa terra, nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, ele virá quando Jesus voltar no seu reino vindouro. Então nós podemos primeiro, então, recapitulando, ter confiança, não fugir, saber que Deus está sentado no seu trono e que um dia ele trará justiça sobre todas as coisas. Parece que é uma tônica de todos os salmos, né? Nós entendemos que devemos confiar em Deus, nós temos uma adversidade, mas mesmo assim nós decidimos confiar, mas não numa confiança cega e vazia de que nada está acontecendo, mas numa confiança é, de entendimento e sabedoria de que Deus governa todas as coisas, assentado no seu trono e confiando que no fim dos tempos ele trará justiça sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Então é um momento talvez de nós também refletirmos que injustiça nós estamos fazendo no mundo, seja com os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas falhas e também no sentido da nossa ausência de atitude. Porque se a confiança é também uma atitude, ou seja, algo ativo que eu tenho que fazer para dizer que estou confiando em Deus, quais as atitudes que eu não estou fazendo? Então, meu convite para você hoje é primeiro, se você está passando por um momento de dificuldade, é confiar em Deus, saber que Ele governa todas as coisas, não fugir das suas responsabilidades, entender que Deus trará justiça sobre o mundo e sobre todas as coisas, mas também se avaliar e ver qual injustiça eu estou fazendo e tornando o mundo mais perverso. E aí, nesse sentido, a gente pode entender o que o Spurgeon queria dizer quando ele falou que quando os ímpios parecem destruir os fundamentos, os justos têm o seu alicerce firme em Deus. Então não fuja, não desespere, saiba que Deus reina, porque a fé é permanecer quando o medo manda a gente fugir. Então confie nele, saiba que ele está cuidando da sua vida e que ele te ama. É isso. Então, se essa mensagem falou com o seu coração, se isso faz sentido para você, se você gostou desse novo formato de vídeo, curta, compartilhe e não deixe de ver os outros vídeos e, enfim, se inscrever no canal, que é importante.